E agora, Também. Isabela, por que que essa tentativa de reeditar, né, esse evento com esse circo que a gente viu aí no fim de semana, né, da desobstrução lá, por que que agora isso não deu tão certo? Eu acredito que tem um conjunto de razões, né? Então, a primeira é a questão mais óbvia, que é a seguinte: quando um evento acontece uma vez, ele é um evento único, então ele é excepcional. Quando ele acontece duas vezes, tão perto da campanha, isso qualquer pessoa razoável gera desconfiança, que é, nossa, mas que é o que a gente falou até agora só sobre isso, né? Que é, isso aconteceu mesmo? Isso foi deliberado? Ele está mentindo? Não está? Então, é, acrescentaria, então, o primeiro ponto é, o fato disso ter acontecido, então, é bastante coincidência, né? Não estou dizendo que seja impossível, nada é impossível na política e nada é impossível na vida, né? Então, assim, a gente está falando de uma situação que já no processo de campanha eleitoral, próximo das eleições, Bolsonaro sofre um atentado, e isso fragiliza, ele fica doente. Agora, de novo, então, pode ser que a primeira vez tenha sido apenas uma coincidência de ter sido no 7 de, perto do 7 de setembro, pode ser que sim, pode ser que não. De novo, não tem como a gente saber, então acho improdutivo a gente ficar falando sobre isso. Mas, nesse caso agora, tudo leva a crer que ele está tentando repetir uma fórmula. Por quê? Porque ele poderia, a internação poderia ter se dado de maneiras muito diferentes, de uma forma mais transparente, ela poderia ter se dado de diferentes formas. E ela foi feita de uma maneira, como não foi um evento, ainda que ele precisou ser atendido com urgência, é diferente de um evento dele ter sofrido um ataque, uma facada, etc. Então, tudo nos leva a crer que ele está tentando repetir uma fórmula. Então, essa é a primeira coisa. Isso já gera uma desconfiança, que é, será que é verdade? Será que não é? E essa desconfiança, ela paira entre os eleitores mais moderados. Então, separando, né? Eleitores mais fiéis, mais radicais, não vai fazer diferença nenhuma, qualquer contestação, ou muito pouca diferença. Agora, entre eleitores ou apoiadores que ainda seguem apoiando o Bolsonaro e que são mais moderados, que estão ali, né, nessa porcentagem, isso gera uma desconfiança. Então, essa é uma coisa. A segunda coisa, eu acho que, do ponto de vista do campo progressista e da esquerda, eu acho que a gente aprendeu a lidar melhor com o contexto da internet e o contexto dessas informações. Eu acho que a primeira reação no contexto das eleições, a facada, foi uma reação que, de cara, foi uma reação do tipo: é mentira, é fake, é mentira, isso não está acontecendo. O que acabou acontecendo? Entre os eleitores mais moderados, isso soou como algo desumano. Então, muitas pessoas viam os críticos do Bolsonaro e falavam assim: nossa, ele está entre a vida e a morte e as pessoas estão desejando a morte dele. Então, o que aconteceu? Eu acho que, no campo da reação, né, eu acho que nós aprendemos a não cair nessas armadilhas. Né? Então, ou seja, Bolsonaro também se valeu de um dos efeitos, que foi a reação dos seus críticos. Né? Então, ou seja, eu acho que a gente amadureceu como contexto crítico. Então, a gente, acompanhando, por exemplo, no dia da internação, vários pesquisadores, várias pessoas dizendo assim: gente, não vamos comentar sobre isso, porque quando a gente comenta, a gente dá engajamento para o Bolsonaro. Então, eu acho que a gente já aprendeu, a gente como sociedade, né, e como campo progressista, a gente já aprendeu que não dá para cair em todas as iscas do Bolsonaro, porque tem coisa que ele faz que é exatamente para que o campo, seus críticos falem dele, né? Então, o que acabou acontecendo é que eu acho que a reação foi um pouco mais comedida. As pessoas reagiram de uma forma que ninguém ficou dizendo, tomara que morra, etc. E tal, todo mundo disse, tomara, a reação em geral foi, tomara que se recupere para responder por seus crimes. É. Isso. E as pessoas mudaram de assunto. Então, eu acho que isso também foi uma mudança. E a terceira é que, diante de um cenário de mais de 500 mil de mortes no Brasil, usar a mesma estratégia, né, de se aproveitar politicamente disso, não tem o mesmo valor. Né? Aliás, a imagem da morte, que é essa imagem que quer transmitir com essa foto, e as menções textuais, né? PSOL, braço armado do PT, não sei o que mais, partido ao qual o cara foi filiado um dia, tudo isso ajuda a construir um sistema de símbolos que, se por acaso tem verossimilhança interna, não guarda relação com o universo exterior. Né? Pode ser até verossímil, mas não é verídico. Agora, só para lembrar aqui
que essa estratégia, gente, não é nova não, tá? Não estou falando nem que a facada foi falsa nem nada, eu estou dizendo o seguinte, a construção de símbolos de mistificação, ela é um ingrediente necessário para a construção de qualquer plano dos grandes tiranos da história. O Hitler mesmo passou por 2 desses episódios. Uma vez numa trincheira foi atacado, teria sido iluminado por uma mensagem prévia que falou, saia daqui! E aí ele saiu, os companheiros todos morreram, ele sobreviveu. Depois, em 1917 ou 18, a Primeira Guerra já caminhando para o final, o Hitler era um cabo nessa época. Eles foram atacados por gás mostarda, os companheiros dele foram levados para o hospital, o Hitler foi para outro. Se dizia assim, uma pessoa que ficou cega pelo gás mostarda, mas logo depois sarou e criou essa condição de mistificação, quase que de milagre, né? Para justificar assim, o caráter quase que divino desse ser, que é a figura encarnada do ditador que ele representava. E aqui não tem surpresa, né, Isabela? Porque a técnica é exatamente a mesma. Inclusive, acontece no momento de uma crise no paradigma de comunicação social. Ao tempo do Hitler era o surgimento do rádio, agora é o surgimento da internet, não é isso? Exatamente. Eu, por acaso, agora no final de semana, estava assistindo um documentário na Netflix sobre essa questão do Hitler, bem por acaso mesmo, e como que se explora isso, né? Então, eu acho que são 2 coisas. Eu acho que a gente precisa separar, pode acontecer diferentes coisas na vida das pessoas. Agora, a forma como você lida com elas é diferente. Então, Hitler efetivamente estava na guerra, então ele foi afetado por essas coisas todas. Agora, a narrativa que você conta a partir daí, ouvi, conversei com Deus, e aí Deus me disse que eu sou o escolhido. Então, essa é a questão, né? Então, acho que o ponto é esse. Por quê? Porque as pessoas, e por que eu acho importante a gente fazer a separação? As pessoas passam por muitas coisas, né? A gente já teve, por exemplo, a Dilma, por exemplo, passou por um câncer, né? A Dani até colocou aqui no chat a reação do Bolsonaro, completamente absurda. Então, ou seja, como é que você lida com isso? A gente não teve, por exemplo, imagens circulando de outros presidentes, né, no período da redemocratização, em situação tão frágil, tão vulnerável, e nem é desejável que isso aconteça, a não ser que isso seja explorado com finalidades políticas muito específicas, né? Mas a questão da facada, só uma coisa importante, é que ela sempre volta. Não é a primeira vez que ela voltou agora e ficou mais evidente, porque ele fez uma relação direta, né, dizendo, para quem não acompanhou, né, acho que quase todo mundo acompanhou, mas dizendo que ele estava fazendo agora, tendo que fazer uma operação, porque isso era uma consequência da facada, e a facada tinha sido responsabilidade da esquerda, então a culpa é da esquerda, a culpa é do PSOL e do PT, porque o Adélio tinha sido filiado em algum momento ao PSOL. Então, essa estratégia da facada, ela volta com muita recorrência. De tempos em tempos, quando a coisa aperta para o Bolsonaro, ele volta para a facada. De diferentes formas, seja para dizer que voltou da morte, seja para dizer que os seus opositores desejavam sua morte, que a esquerda é assassina, enfim, diferentes coisas, mas de tempos em tempos, isso é um medidor, inclusive, que é o seguinte, quando Bolsonaro se vê acuado politicamente, ele volta para a facada, e ele tem feito isso desde de quando a facada aconteceu.